Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado por vocês estarem aqui, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Hoje é dia 3, né? Ontem foi finados, hoje dia 3 e o mês já começa, né? Pessoal, o mês já começa acelerado. Eita, coisa boa, hein? Mês de novembro chegou e o fim do ano também, né? Tá chegando aí o final do ano. E a nossa anistia, sai ou não sai? Soube que já tem aí 300 votos. Não adianta, né, ter 300, 400, 500 votos na Câmara, né, se não tiver o número suficiente no Senado, né, não adianta. Tem que votar nas 2 casas, tem que passar pelo presidente da República, e aí se não aprovar, volta de novo. Então a anistia, o Lula disse que não vai, né, sancionar. Então se o Lula não sancionar, nós estamos falando de para resolver isso só o ano que vem, tá? Só o ano que vem. Então, a situação da anistia é muito delicada. Tá bom? Vamos falar de anistia, falar do ministro Alexandre de Moraes, né? Que está no Rio de Janeiro. É isso mesmo. Ele está no Rio de Janeiro, já tem audiência começando agora. Agora, ó, é isso aí, ó. A audiência do governador já está acontecendo nesse momento. O governador Cláudio Castro. Ontem, Moraes tomou uma decisão também que reflete isso aqui, eu vou falar para vocês. Ó, Cláudio Castro, secretário de Segurança Pública do Estado, o comandante da Polícia Militar, o delegado da Polícia Civil e o diretor da Superintendência Geral de Polícia Técnico-Científica. Então, a primeira audiência é dessa turma toda aí, ó. A segunda é logo em seguida, 13h30, com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ó, e às 15 horas, mais uma, com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Às 16h30, mais uma, com o Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E às 18 horas, para encerrar, não estava previsto, mas agora está. Às 18 horas, nós então estamos falando aqui que vai ter audiência exclusiva com o prefeito Eduardo Paes, né? Então são uma audiência, 2, 3, 4, 5 audiências, tá bom? 5 audiências que terão aí somente hoje. Lembrando que o Cláudio Castro, ele será ouvido hoje, amanhã o TSE julga a cassação do mandato dele. Essa cassação do mandato dele amanhã, pelo TSE, não é do que aconteceu esses dias. Não, não. Não é sobre o confronto. A Carmen Lúcia, que é a presidente do TSE, depois que aconteceu aquilo no Rio, ela colocou para andar. Porque ela é contra o que aconteceu no Rio, né? E aí ela soltou. Esse processo estava parado lá há meses, né? É sobre outra coisa, né? A cassação. Aí ela achou que com o confronto, o Cláudio Castro iria perder força. Ela achou, né, que ia perder força. Ela foi lá e falou: agora é a hora de eu soltar aqui e a gente caçar ele. Só, meu amigo, que o efeito foi o contrário. Com a operação, não tinha a pior hora para ela soltar, né? Para ela liberar para caçar ele. Ele subiu nas pesquisas, todo mundo de bem aplaudindo ele, e aí a Carmen Lúcia se lascou, soltou a cassação dele e provavelmente ele será absolvido amanhã, né? Tá. Então hoje ele está com Moraes em audiência, amanhã ele será julgado no TSE e na quarta-feira tem também, porque o ministro Alexandre de Moraes já marcou a audiência na primeira turma. Ele pediu pro Dino, né? Mas é ele que manda. O Dino, tô falando do Dino porque o Dino ele é o presidente da primeira turma, né? Então, a primeira turma já vai ter a primeira audiência ali para decidir, tá? Decidir o que o Moraes vai decidir dessas audiências hoje. Então vai juntar tudo que o Moraes
ouvir hoje, Moraes vai pegar isso tudo, vai levar para Brasília e já na quarta-feira já vão estar julgando alguma coisa. Bem rápido, hein? Bem rápido. Rapaz, se os nossos processos andassem tão rápido assim, né? Rapaz, você vê que coisa, né? É, isso aí. Lembrando que, falar em processo, lembrando que o processo de Bolsonaro, né? Nós já falamos em outra ocasião aí, mas o processo de Jair Messias Bolsonaro para julgar o último recurso também já está, né? Já está aqui agendado, né, pessoal? Então, os ministros vão julgar Bolsonaro na próxima sexta-feira, né? Ó, isso mesmo. O calendário aqui, a primeira turma vai julgar em plenário virtual na próxima sexta-feira o último recurso de Jair Messias Bolsonaro, né? Então, o calendário prevê que os ministros da corte poderão analisar os recursos apresentados pelos condenados, né? Do primeiro núcleo ali, que é o núcleo 1, né? Até o dia 14. Então vamos lá. Vamos lá. O último recurso de Bolsonaro, né, será julgado entre sexta-feira, sexta é 7? Deve ser, né? 3, 4, 5, 6, 7. Terça, quarta. Começa sexta-feira o recurso. Esse recurso começa meia-noite, terça-feira. Ele dura 7 dias e ele termina no dia 7, às 23h59. Isso mesmo, 23h59. Por ser, por ser virtual, né? Esse recurso, né, é só sim ou não. É isso que o ministro tem que dizer, sim ou não. Esse recurso não tem advogado discutindo, não tem plenário, não tem nada, né? Ó, a gente aceita ou não. Pronto. Se eles não aceitarem, né, nada feito, nada feito, né? Tá. Então vocês veem, eu só dei esse gancho aí para vocês verem, eu já expliquei em outra live isso aí. Tá, vamos voltar aqui pro Cláudio Castro. Tá bom. Então, vai ter audiência daqui a pouco de todo mundo, quem está à frente, né? À frente que eu digo ali, que manda, né? Que manda. Isso mesmo, quem manda. Mas quem está à frente mesmo na prática são os heróis policiais, né? Esses mandam, né, de outra forma, né? Estão à frente, mas de outra forma. Então, vamos lá. O que pode acontecer com Cláudio Castro depois de quarta-feira? Entenda. Por que Bolsonaro ele não está preso? Porque tem popularidade. Senão já estaria há muito tempo. Porque o sistema aqui no Brasil é assim. O Cláudio Castro, mesma coisa. Se ele está com mais de 70 de aprovação no Rio. Aliás, mais de 74% aprova a operação, né? Tá. E como a operação foi ele que fez, então eu acredito que ele deve ter isso de aprovação hoje no Rio, né? Tá. Se ele não tivesse com essa aprovação, se o povo tivesse ali protestando contra ele, né? Ele também já estaria afastado e preso, porque pediu a prisão dele. Então o Moraes, ele vai fazer isso tudo aí, audiência para dizer, papapá, papapá, mas prendeu o governador, esquece. Esquece. Não tem prisão de governador, que a população, ela aprova. O povo é que manda. O povo, pessoal, de bem, a sua maioria, o próprio povo. Se você tem uma ideia, um júri popular, né? As pessoas acham que uma pessoa mata a outra, é o juiz que vai julgar, e na verdade não é. Não é o juiz que julga, você sabia? Não é. Quando o sujeito mata uma pessoa, ele vai a júri popular. Quem que decide a pena ali para eles? É o povo. São 7 jurados escolhidos
entre o povo. Não precisa ter curso de direito, precisa nada disso. É a população, pega um naquela comunidade, outra lá, outra lá. É o povo. O juiz, ele só anuncia o resultado. Ele conduz ali o júri, mas quem decide é o povo. Você sabia disso? Não? Pois é, exatamente isso. Exatamente. Mas, Marcelo, o bandido pode ir lá e ameaçar, né? Se ele saber quem é. Se ele souber quem é, ele vai lá e ameaça. Fala, ó, você vai lá, ó, e pede absolvição pro cara que tá sendo julgado lá, hein? Ele é nosso. Não é bem assim, né? Porque no dia do júri, pessoal, vai um monte de jurados. Um monte. Daquele monte sai 7. O advogado escolhe e o promotor também escolhe. Né? Dentre aquele montante. Não é, vai 7 lá para julgar. Não, vai uns 20. Daqueles 20 sai 7. Beleza? Os outros voltam para casa. Justamente por isso. Já pensou? Se fosse fixo ali, os bandidos chegavam na casa dele e falavam assim: ó, hoje você vai absolver o camarada lá, hein? Aí vai na casa do outro e fala: você vai absolver, hein? Né? Não é bem assim, justamente por isso. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? O povo, a maioria do povo do Rio, aprova. Eu estava olhando aqui uma pesquisa que fizeram, foi até a Globo que trouxe. A Globo está falando em 70 e poucos por cento de aprovação, né? Se a Globo tá falando que ele tem 70 e pouco, pessoal, ele deve estar com mais de 100, né? Ó, 72% apoiam, ó, enquadrar facções como grupos terroristas, né? E apoiam ali a operação. Então é muito grande, pessoal. E o Lula também, eu soube que o PT, né? O Lula é o PT, vai fazer pesquisa também para ver se a população concorda ou não, porque os partidos fazem, sim, pesquisa interna, tanto para isso quanto para outras coisas, né? Eles vão para a rua e perguntam: você vota em fulano, ciclano? A direita mesmo já está fazendo várias pesquisas, né? Várias pesquisas. Ó, você vota em fulano, né? Mas faz pesquisa só da direita, entendeu, pessoal? Só da direita. Coloca alguns nomes ali, a Michele, sei lá, o Bolsonaro, o Eduardo, e aí eles sabem, tá? Eles sabem quem está bem ali. O PT vai fazer a mesma coisa. O PT, se der mesmo 70 e pouco por cento, que acredito que dá até mais, pessoal, eu acredito que ele vai mudar também, né? Ele vai mudar ali. Vai. Não adianta, pessoal. Pera aí um pouquinho, pronto. Se a população apoia, não adianta. O governo vai ter que apoiar também. E olha, já está na hora de fazer outra operação. Isso mesmo, tem que fazer uma por semana. Ir lá e resolver o problema. Né? Prendendo essa bandidagem, livrar o povo de pagar aquele monte de taxa para poder morar. Né? Vocês viram que absurdo aquele? Pagar para poder morar? É eu, hein? Se fosse um aluguel, tudo bem, mas o cara paga na casa dele. Taxa da casa dele. Nem lógico isso não, gente. Pelo amor de Deus. Meus amigos, a situação é difícil. É difícil. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Sobre a vaquinha, né? Flávio Bolsonaro disse que arrecadou mais de 400 mil reais para as famílias, né? Dos policiais que foram baixados, né? É assim que diz, né? Baixados. Então, para ali as famílias ter essa grana, né? Porque não é fácil não, né, pessoal? Além de outros que estão baleados também, né? Situação difícil, né? O delegado, entre outros, ali está passando um momento muito difícil ali. Força a esses familiares. Queria muito que os políticos fizessem também vaquinha para o pessoal do 8 de janeiro, né? Que até agora não fizeram. Gostaria muito. Hoje mesmo recebi acho que mais de 3 vídeos de patriota passando fome.
É triste você amanhecer o dia e olhar o seu telefone e ver vídeo de pessoa passando fome, né? É muito triste, tá? Vamos pensar neles também. Curta, compartilha. Forte abraço.